Ana Paula Rodrigues, nós estamos enfrentando dias muito ruins em relação à Covid-19, tanto que o Brasil voltou a bater ou a superar essa marca de 1.000 mortes por dia, uma média tirada na última semana. Algo que nos assolou demais no início da pandemia e que voltou a acontecer. O entrevistado que está conosco agora é para darmos continuidade a esse assunto, né? Exatamente, porque a gente já vem falando, Joel, de hospitais que estão cada vez mais lotados, muitas unidades particulares chegaram a bater em 100% de ocupação, mas ainda tem, pelo menos, de onde tirar leitos para fazer uma manobra e conseguir continuar recebendo pacientes. A gente vai falar sobre isso com o Francisco Balestrin. Ele é médico e presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo. Francisco, obrigada pela sua participação e uma boa tarde. Boa tarde, Francisco, bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde para vocês também. E aproveitando, feliz ano novo. Feliz ano novo. Para novo, você ainda também, dá querido. tempo. Muita saúde para todos nós, né? Todos nós. Francisco, eu me lembro que há algumas semanas, no ano passado, na verdade, lá para outubro, novembro, a gente se falou aqui no Bora Brasil, inclusive, sobre o aumento dessas taxas de ocupação, quando vocês, dos hospitais particulares, fizeram aquele primeiro alerta de que os casos estavam subindo. Qual que é a situação hoje, chegando aqui a meados já de janeiro, de ocupação de leitos e de leitos de UTI? Bom, veja bem, é uma pena, né, que vocês aí, eu estava assistindo o programa de vocês, vi tanta coisa boa sendo falada, né, desde farofa, desde o meu colega, meu conterrâneo de São João da Boa Vista, eu também sou de São João da Boa Vista, né, é uma cidade tão rara e, de repente, dois membros de São João da Boa Vista tendo a oportunidade de falar. Mas o que eu quero dizer para vocês é assim, eu estou me sentindo aquela tia velha que sempre dá más notícias, né? Porque, de novo, tenho que trazer aqui más notícias para todos nós. Más notícias porque cada vez mais o número de leitos estão sendo ocupados. Aqueles leitos que a gente teve a oportunidade de conversar exatamente um mês atrás, né, quando a gente tinha um número, algo em torno de 84% dos leitos disponíveis para a Covid já estavam ocupados. Todos eles foram ocupados. O número de pessoas que cada vez mais estão se infectando, vocês mesmos colocaram esse dado há pouco tempo atrás, é cada vez maior, e a gente acaba dizendo que, de novo, parece que nós brasileiros, nós paulistas, nós paulistanos, estamos nos esquecendo que nós estamos num momento tão dramático desta pandemia, né? O momento hoje, eu ousaria dizer para vocês que é pior do que aquele que nós enfrentamos em maio, junho do ano passado, e que todos nós já estamos horrorizados. Ou seja, se nós não tivermos realmente uma postura de entender que nós estamos, né, sendo atacados por um vírus, que é um vírus mortal, todos vocês sabem disso, que se nós não tomarmos cuidado, vai matar 1% da população mundial, a gente vai acabar, de alguma forma, desconhecendo este fato, achando que a nossa vida pode continuar no normal, que basta usar máscara, quando as pessoas, inclusive, elas usam máscara, que não é o caso muitas vezes, e eu tenho visto, assim, relatos de reuniões que aconteceram no final do ano, né? Reuniões familiares, reuniões de amigos, essas baladas, essas coisas todas, onde quase 100% das pessoas que as frequentaram foram contaminadas e apresentaram resultados positivos. Se serão internadas, é uma outra situação. Mas vejam, da mesma forma que os planos de saúde, como vocês bem disseram, pegam exatamente as pessoas acima da faixa de 60 anos, praticamente 60% daquelas pessoas que têm a sua mortalidade estão também acima dessa faixa de 60 anos. É um motivo para toda a sociedade cuidar dessas pessoas, inclusive eu. E qual que é o índice de ocupação agora, Francisco, na média dos hospitais? Nós estamos terminando, na quarta-feira a gente vai ter o valor final, mas de 23 de dezembro para cá, ou seja, a gente fazia a cada semana, depois passamos a cada 15 dias, a cada mês, mas, de qualquer forma, nós temos um segmento que é um segmento contínuo, né? A ocupação ela continua em torno dos seus 80%, porque, na realidade, se aumentou o número de leitos disponíveis para a Covid. Então, a ocupação é mais ou menos a mesma, entre 80 e 85, mas o número de leitos que estavam disponibilizados
acabou sendo um número de leitos maior, porque o afluxo de pacientes contaminados por Covid ou com suspeita de Covid aumentou demais. Então, essa é uma situação grave que a gente tem que ter bem em mente, e vocês fazem um trabalho importante aí no sentido de tentar, de novo, reconectar o cidadão, a cidadã, o jovem, a jovem e o idoso e aqueles do dia a dia, reconectar no problema que é a Covid-19, por mais exaustos, né? Eu estou exausto, há 10 meses que eu já estou também nessa situação, vocês também, mas a gente tem que... Agora nós estamos chegando na reta final, vamos assim dizer, né? Ainda falta muito, mas é uma reta final, porque temos aí, afinal das contas, o aceno da vacina. Mas mesmo para que essa vacina ela possa criar condições positivas, nós ainda vamos precisar de 90 a 120 dias de enfrentamento e de cuidados. O senhor acabou de dizer para a gente que a situação de hoje ela pode ser pior do que a situação que enfrentamos no início da pandemia, no auge, naquele momento. O senhor acha que há a possibilidade de faltar leito se continuar nessa mesma ascendente que a gente vem analisando e acompanhando, e vocês melhor ainda, nas semanas passadas? Até porque ainda falta o resultado do ano novo, né? Tudo que os médicos vêm falando até agora é que a gente está vendo o resultado do Natal. Ainda falta das festas de Ano Novo. É verdade que a gente não pode analisar algo em particular para o coletivo. Então, se vocês analisarem como está hoje, e devem estar ouvindo toda hora notícias lá do estado do Amazonas, mas principalmente da cidade de Manaus, vocês já viram que lá já está faltando leito, lá já está faltando de novo, inclusive oxigênio, e quase que também já estão faltando sepulturas. Então, veja a dramaticidade da situação lá. Os outros estados, como por exemplo São Paulo, você ainda não tem uma situação como essa. E eu espero que isso não aconteça, né? Mas ainda existe espaço nas instituições, tanto públicas, né? É bem que se diga, e nas privadas, para que a gente possa realmente suportar os novos números de casos que aconteçam. Que, aliás, é isso, né, Joel? O que se espera é que as pessoas elas se cuidem, não só para elas não terem a doença, mas para que elas não façam pressão no sistema de saúde. Porque enquanto o sistema de saúde, de alguma forma, ele conseguir atender os pacientes que chegam, nós conseguimos ter uma situação equilibrada. Mas quando isso desequilibrar, nós vamos ter que voltar de novo para hospitais de campanha, para novas situações que podem ser extremamente negativas, que podem, inclusive, atrapalhar todo esse movimento que a gente pretende fazer, e eu acho que o Brasil vai fazer isso com muito êxito, eu acredito bastante nisso, que é uma campanha em massa de vacinação, graças aos exemplos que nós temos aí nos últimos 20, 30 anos. Francisco, eu acho que tem muita gente relaxando, e eu me incluo nesse grupo aí, por conta da possibilidade da chegada das vacinas. Acho que é algo até mesmo inconsciente, né? Você começa a ouvir, vacina dia 18, vacina dia 20, vacina dia 25, automaticamente você começa a dar uma relaxada. Até que ponto isso é crível? Até que ponto o início dessas campanhas de vacinação, eu digo dessas, porque são várias aqui no Brasil, infelizmente, que estão sendo ditas aí, até que ponto isso deve funcionar mesmo? Porque vocês, é claro, estão acompanhando mais de perto ainda do que a gente acompanha a evolução desses estudos, a possível aprovação ou aprovações por parte da Anvisa. Queria que o senhor colocasse para a gente, por favor, vacina, pandemia, possibilidade de estancar essa pandemia. Ô, Joel, antes de mais nada, fique à vontade para me chamar de você, não tem nenhuma... Tá bom, doutor, não tem nenhuma restrição em relação a isso, por favor. Tá bom. Mas é assim, olha, eu vou tentar ser o mais didático possível, né, para não entrar com terminologias técnicas, outras situações. O que se diz e o que se espera, principalmente dos estudos epidemiológicos, é que quando você tem algo em torno de 80% de uma população protegida contra um determinado vírus, né, ou seja, vamos supor, na nossa população de 200 milhões, né, que é o maior, mas só para ficar fácil, quando a gente tiver 160 milhões de pessoas que já estão protegidas, e esse protegidas é o protegidas da vacina, mais os protegidos daqueles que tiveram, né, e que já começam a ter aquilo que se chama de proteção de rebanho. Então, a gente tem que somar os dois.
Quando a gente tiver 80% mais ou menos da nossa população com esta situação, nós podemos dizer que o vírus perde a sua condição de reprodutibilidade tal qual ela é hoje, né? Ou seja, hoje, porque o vírus é um bicho morto, né? O vírus não tem vida. Para viver, ele precisa estar dentro de um de nós, de um hospedeiro, que no caso deste vírus aí, né, ele tem como hospedeiro ou aqueles animais estranhos lá da China, ou, infelizmente, se adaptaram a nós humanos. Então, o êxito do vírus é quando ele está no ser humano vivo. Então, ou seja, o objetivo é fazer com que o vírus não encontre espaço para estar dentro da gente. Então, só quando nós tivermos algo em torno de 80% de pessoas nesta situação, é que o vírus não vai ter condição de estar penetrando em outros. Então, agora, você veja, se nós... Oi, desculpa. Não, pode terminar, por favor. Não, eu só ia fazer um cálculo, assim, ó, para nós conseguirmos que 80% da nossa população, 160 milhões, vamos botar 150 milhões de pessoas estejam de alguma forma imunizadas, vejam que a gente vai precisar, no mínimo, vamos colocar em 5 meses, a gente vai ter que vacinar algo em torno de 3 milhões de pessoas por mês, ou para mais. Veja que Israel que hoje é considerado um dos grandes exemplos, né, já em um mês conseguiu vacinar algo em torno de 2 milhões. Então, o trabalho no Brasil vai ser um trabalho enorme. Por isso que você chamou a atenção, Joel e Ana, você chamaram a atenção, porque é um esforço realmente conjunto, né? Todos nós temos que, nesse instante, estar perseverando para que isso possa acontecer. Desculpa, era só isso. Não, inclusive, no que cabe aos hospitais particulares, Francisco, vocês conversaram com o governo de São Paulo para também ajudarem nessa campanha de imunização, né? Que tipo de ajuda que vocês ofereceram e como é que está a negociação com o governo do estado? Olha, assim, quando você fala de ajudar, eu quero dizer que isso é uma atitude absolutamente altruística, né? As instituições hospitalares, as clínicas e os laboratórios do estado de São Paulo se colocam graciosamente, né? Não há contrapartida nenhuma, isso que é importante se frisar, porque nós somos instituições, assim como várias instituições, que têm propósito, e um propósito é um propósito social. Então, a gente colocou à disposição do governo do estado, que está montando uma estrutura, assim como o Brasil está montando, assim como vários outros estados e municípios estão montando, nós colocamos à disposição do governo do estado de São Paulo, se precisar, que ele possa utilizar as nossas instalações para montar as suas bases para que a vacina possa ser inoculada o mais rápido possível na nossa população. E eu sei que vários municípios e hospitais ligados ao Sindiosp também estão fazendo isso em várias cidades importantes do estado de São Paulo. É isso aí, é colaboração, é união, claro. Quanto mais força agora, melhor para a gente tentar amenizar, ou pelo menos mitigar os efeitos dessa pandemia. Francisco, muito obrigado, viu, pela entrevista de hoje, mais uma vez, como sempre, extremamente esclarecedora. Um abraço, que você tenha um ótimo 2021. Obrigado, Joel, obrigado, Ana, e qualquer dia eu queria dar um pitaco nesta conversa aí do plano de saúde, porque eu acompanhei o início da Lei 9656, que é do início dos anos 90, exatamente para tentar criar uma circunstância melhor para o cidadão brasileiro que tinha plano de saúde, mas, pelo visto, as opções não foram tão exitosas. Pode ser mas amanhã a gente vai dar continuidade a esse assunto. E é um assunto que mexe com os nossos ouvintes, porque todo mundo é interessado nisso aí. Um serviço para todos. Né? Exatamente. Doutor, muito obrigado. Tá? Um abraço para o senhor. Obrigado vocês, viu? Um abração. Valeu. Boa sorte para vocês. Obrigado, querido, para nós.